quando a palavra de Deus é pronunciada. Veja bem, Lázaro havia morrido 4 dias. Quando Jesus chegou lá, Marta se antecipou rapidamente, disse: mestre, não dá para fazer mais nada porque já cheira mal. 4 dias. Mas, irmãos, o mesmo Deus que fez uma figueira secar numa noite e uma amendoeira frutificar também numa noite, é o mesmo Deus que está nesse processo de Lázaro para restaurar um amigo, não importa se esteja morto. Você entende isso? Agora, o que você precisa saber é que Lázaro, ele foi sepultado não numa caverna. Lázaro foi sepultado em cima de uma palavra de Jesus Cristo. Essa é a questão de nós fazermos as coisas pela fé em cima de palavras que nos foram dadas, ou de palavras que nós lemos e que entendemos que é nossa. Havia uma palavra que foi dada, porque a Bíblia diz assim: quando deram a notícia a Jesus Cristo de que Lázaro estava doente, ele disse, ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte. Você percebe que ali a morte já foi banida por causa da palavra de Jesus Cristo? Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, mas insistiram, e no 4º dia foi dito: Jesus, está bom, Lázaro morreu, só que nós vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus lança uma palavra, a enfermidade, ela precisa se retirar rapidamente. Quando está escrito pelo profeta que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, nós temos que acreditar. Agora, isso não adianta em ouvidos que não ouvem. Você ter um ouvido que ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem um ouvido que ouve, e você tem uma palavra como essa, pelas pisaduras de Jesus já fui curado, já sarado, você vai interagir com essa palavra, não importa o nível de enfermidade que lá esteja. Mas alguém pode dizer assim: mas a pessoa morreu. Sim, eu não estava lá todos os dias, eu não sei se ele interagiu, se não interagiu. Eu não estou vigiando as pessoas 24 horas, nem você me vigiando também. Então a Bíblia diz que Lázaro foi sepultado em cima de uma palavra. E como ele foi sepultado em cima de uma palavra, Jesus não precisava fazer um marabalismo teológico para que Lázaro levantasse. Simplesmente ele disse: Pai, eu sei que você me ouve todas as vezes que eu oro, então, ô Lázaro, sai para fora. E graças a Deus, porque ele citou o nome de Lázaro, não tinha vindo todo mundo. Tinha sido um rebuliço, né? Era muito defunto levantando. Mas eu acredito que havia um que tinha essa palavra, era Lázaro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: aguce seus ouvidos. O mesmo Deus que te deu promessas e te deu sonhos, ainda que você ache que esses sonhos tenham morrido, se eles foram te dados em cima de uma palavra, a palavra que foi dada a você ressuscitará os seus sonhos. Não tem como não acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora é uma questão de fé, de crer naquilo que a palavra diz. Então, se o teu sonho, se o que você tem pleiado diante de Deus veio através de uma palavra que Deus te deu, e você tem convicção dessa palavra, não tem como esse sonho, esse projeto morrer. A tendência dele é ressuscitar. Agora, como é que ele vai ressuscitar? A partir do momento que você dizer: Deus, tu me deste uma palavra, eu recebi aquela palavra, e eu tenho guardado essa palavra, e é em nome dessa palavra que eu tenho vivido todos os meus dias. Bendito seja o nome do Senhor.
Na palavra existe poder e existe espírito e existe vida. É por isso que está escrito na Bíblia o seguinte: tudo que tu declarares ou decretares será estabelecido. Não sou eu que inventei isso. Isso foi dito pelo Espírito de Deus. Mas nós estamos tão envolvidos nos sentimentos e nas emoções diárias, nas coisas que vivemos, nos barabalismos que nos envolvemos, que ficamos intimidados. Porque se tem uma coisa que nos intimida, é o nível de vida que nós vivemos. Se você vive um nível de vida de pecado, você está intimidado. Por isso que você tem que andar lícito diante de Deus todos os dias, para que você não se intimide. O diabo não quer saber de quem morreu, ele quer saber de quem está vivo. Então diga assim: eu morri e o diabo não me perturba mais, se eu morri. Essa é a questão que nós temos que pensar. Então, a Bíblia diz: tudo que decretares será estabelecido. Então comece a declarar e decretar palavras que lhe foram dadas. Você tem sido uma pessoa que tem guardado. Quem tem ouvidos para ouvir, guarda. Não vai esquecer. Você guarda tudo no seu coração e você sempre está colocando essas palavras diante de Deus. Diga: Deus é bom. Isso acontece porque enquanto eu estou falando das realidades da palavra de Deus, as realidades da palavra de Deus estão tomando forma em mim, porque eu estou falando. Elas só tomam forma quando eu falo. Se eu não falo, não tem como elas tomarem formas. Eu preciso falar. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, se crê no que disse, o que disse acontecerá. Também não são palavras minhas, são palavras do Senhor. E eu preciso crer naquilo que Ele disse. Então diga comigo o seguinte assim, ó: não me deixarei abater por nenhuma circunstância. Pelo contrário, gritarei, celebrarei. É isso que você tem que fazer. Diga: para mim essa estação que eu estou vivendo é uma estação de exultação. Digo: o favor de Deus e dos homens me favorecerão nessa estação que eu estou, em nome de Jesus. Digo: o Senhor Deus Todo-Poderoso me ungiu. Isso está escrito. Deixe-me provar algo. Está escrito. Você vai dizer: não, mas está escrito para Jesus Cristo, em profeta Isaías. Sim, mas eu comecei esse culto dizendo o quê? Que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim, todas as palavras proféticas, todas as profecias que foram dadas a Cristo estão em mim. Então, quando foi dito a Cristo, e foi Ele mesmo que disse: o Pai me ungiu com óleo de alegria e de contentamento. Então, eu te digo uma coisa, diga isso bem forte no seu coração: o Senhor Deus Todo-Poderoso me ungiu com óleo de alegria e contentamento. Aleluia. É seu. Agora, quantas vezes você, que tem ouvido para ouvir, ouviu isso, e você vai dizer durante os seus dias? Na primeira circunstância de tristeza, você vai baixar a cabeça ou você vai dizer: o Senhor Deus me ungiu com óleo de alegria? Irmão, você não tem ideia e não vai ter do funil que eu estou. Mas todos os dias eu estou dizendo: o Senhor me ungiu com óleo de alegria. A circunstância existe? Claro, mas eu não vou me deixar vencer por ela. Eu tenho que dizer: o Senhor me ungiu com óleo de alegria e de contentamento. Diga: Deus é bom. Mas pastor, é porque o senhor não está passando o que eu estou passando. E você está passando o que eu estou passando?
Você quer trocar? Tem alguém aqui, pastor Bruno, que queira trocar comigo? Acho que não, né? Agora veja a tristeza que está no meu rosto. Veja as reclamações que eu estou fazendo aqui. Diga: o Senhor Todo-Poderoso me ungiu com óleo de alegria e contentamento. Talvez você não saiba, porque muitos de vocês chegaram hoje. Uns poucos estão aqui, outros já foram para outros lugares e já se levantaram como pastor, já abriram igrejas. Talvez você não saiba, mas eu vou te dar um breve histórico de alguma coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, nós não tínhamos absolutamente nada. A primeira oferta que veio para minha mãe, eu decidi com minha esposa o que faríamos. Compraríamos roupa para Ravi, que era pequeno, ou compraríamos um aquecedor, porque naquele ano era 2 graus em Guarulhos, mês de julho. Compramos um aquecedor. Então não tínhamos nada. Mas um dia, quando já estávamos migrando para cá, Pinheiros, o Senhor disse assim: torne-se um parceiro financeiro do meu reino. Irmãos, você ouvir isso de Deus, quando você tem conta bancária cheia, muitos imóveis e muita coisa, é muito fácil. Senhor, claro, quanto é que o Senhor precisa? Não diga isso: Senhor, quanto você precisa? Você vai ter um problema com ele. Torne-se um parceiro financeiro do meu reino. E eu disse: Senhor, você sabe que... Ele disse: eu acho que quem não sabe é você, então é melhor ficar quieto. Eu queria dizer a ele: você sabe que eu não tenho, né? Mas não, fica quieto. E sabe de uma coisa? Nós tínhamos, eu e minha esposa, uma reserva em 2003 de R$58 mil. Oriundas de ofertas que vinham da Adonep, porque eu ministrava da Adonep. O que nós tínhamos era aquilo, mas era como se não tivesse, porque nós não mexíamos naquilo. Pensávamos lá na frente. Foi a primeira coisa que eu coloquei diante de Deus. Conversei com minha esposa, uma concordância. Colocamos tudo. E não tínhamos muita coisa mais. E começamos o trabalho. Então, os primeiros parceiros ministeriais desta casa fomos eu, minha esposa e o pequeno Ravi. E a igreja que nós começamos tinha 2 casais de velhos, bem velhos, e uma viúva de marido vivo. Essa era a nossa grande igreja. Mas dali foi crescendo, crescendo, e chegamos até hoje. Eu não vou contar toda a história. Mas aí eu descobri, pela minha obediência, ao longo dos anos, que Deus é fiel àqueles que lhe são fiéis também. Certamente os fiéis serão aqueles que têm ouvido para ouvir. Porque às vezes você ouve algo e você... Não, Deus não está falando isso comigo, não é comigo não, eu acho que é com o meu vizinho. Meu vizinho está chorando, é com ele. Fica com você, tá? E eu descobri naquela época que alguém que se envolve financeiramente com um projeto do reino de Deus está, na verdade, se inscrevendo para ser um mordomo de riquezas de Deus. Eu descobri isso. E quais foram os benefícios de se tornar um parceiro no reino de Deus, investindo no reino de Deus, que veio ao meu coração? Primeiro, a provisão de Deus que aumenta dia após dia. Quanto mais você tem, mais chega. Quanto mais você faz pelo reino, mais você prospera. É porque essa palavra prosperidade ela foi disseminada de uma forma egoísta e negativa. Mas no sentido bíblico existe uma prosperidade. E eu descobri isso. Porque você se torna um canal de bênção envolvido com os projetos do reino. E cada vez que você se envolve, Deus te dá mais para você administrar. Coisas maiores e coisas maiores. Né? Vi também que naquela época eu estava me
participando, me tornei participante da graça de Deus de uma forma sobrenatural, de uma unção que de repente começou a pipocar lá em Pinheiros, porque eu era estéril. Eu fiquei estéril quando minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e hoje tem 36 anos. E nós tínhamos um desejo grande de ter uma menina. E eu tive uma enfermidade chamada orquite, se tem médico aqui sabe o que estou dizendo. Fiquei estéril. Mas naquela época veio uma unção sobre a minha vida numa madrugada, quando eu estava lá na minha sala orando, 4 da manhã, quando aquele homem entrou na sala, e eu tomei um susto, porque ninguém entra em condomínio de ninguém 4 horas da manhã. Isso não existe. E eu pensei, meu Deus, como é que a portaria não me avisou? Mas como é que a portaria vai me avisar quem vai chegar uma hora dessa? Então eu deixei a porta aberta, mas como foi que deixei a porta aberta? Eu sou altamente cauteloso, eu estou nos Estados Unidos, liguei a Eliane, as portas, fechou? Ela sabe disso. Pode parecer uma loucura, mas é fato. Eu tenho esse cuidado, sempre. É porque eu não estou nos Estados Unidos, lá onde eu fico, a porta fica aberta a noite inteira. Eu tentei fechar algumas vezes, o pastor disse, não, pastor, deixa a porta aberta, aqui ninguém entra. Olha aí na sacada do carro, toda aberta. Então, ninguém mexe. Diga, isso é que é vida. Aleluia. E aquele homem me falou sobre um texto bíblico, do Salmo 115, 14. E o Senhor vos aumentará a bênção mais e mais a vós e aos vossos filhos. E a minha alma disse na hora, filhos espirituais. A alma tenha cuidado com ela. Ela é bem perigosa. E o Senhor, que estava de frente a mim, disse assim, não. Eu disse, não, como? Ele está ouvindo o que eu estou pensando? Ele disse, não são filhos espirituais. É o filho que você deseja. Isso foi em 2006. E de 2006 até 2008, essa unção chegou de uma forma, ela não engravidava, mas todo mundo que eu orava, junto com ela, engravidava. Aqui tem um casal que eu vou orar por eles hoje, eles vão engravidar. Em nome de Jesus. Diga, Deus é bom. E aí, Gabriela, em 2008, ela e 10 irmãs da igreja de uma vez só, tiraram uma foto, 10 barrigas bem grandes. Eu tenho algumas delas guardadas em casa. Então, eu percebi que a unção que estava se movendo naquele momento na minha vida era por conta de eu ter me tornado um parceiro financeiro no reino de Deus. E aí eu viajava, passava a semana inteira viajando, pregando. Chegava na sexta-feira, pegava todo o dinheiro de oferta e colocava na mão do tesoureiro. Todo o dinheiro que eu trazia, entregava na mão do tesoureiro. Para pagar as contas, pagar aluguel, pagar tudo da igreja. Eu era um parceiro financeiro. Na semana que vem já entrava mais, e assim nunca parou. Porque eu me tornei um parceiro financeiro. Nós temos uma joia sendo dita hoje para você aqui, eu espero que você tenha ouvidos para ouvir. Porque algumas necessidades que nós estamos passando não deveríamos passar se nós tornássemos financiadores do reino de Deus. Diga, Deus é bom. Então eu estava me tornando participante daquela unção, e a igreja local estava se tornando participante pela unção do líder, que era um agregador financeiro no reino. E as coisas começaram a acontecer. E eu pude perceber o impacto espiritual das minhas contribuições, e tenho certeza que as minhas contribuições transcenderão a mim, irão tocar meus filhos, porque foi um celeiro que eu fiz diante de Deus. E você tem que entender isso também, tem que pensar nesses termos. Assim, irmãos, como o pecado pode afetar nossos filhos futuramente, as bênçãos que nós agregamos à nossa vida também afetarão nossos filhos no futuro. Diga, Deus é bom. Então, quero ler para você um texto, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18.
Aquele início foi muito difícil. Nós tínhamos 0 de caixa, depois colocamos aquele dinheiro para fazer reforma e tudo mais. E o local que nós alugamos na época era uma boate de gays, lésbicas e simpatizantes. E no dia que eu fui ver o prédio, eu levei 5 pessoas, 3 não entraram, ficaram tontos. Eu entrei, um entrou comigo, ficou pelo meio do caminho, eu fui até uma parede que tinha atrás, me encostei porque fiquei tonto também, mas eu percebi uma visão aberta diante dos meus olhos. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. E assim foi. O que chegou de gente ali para a restauração, gente quebrada, caída, machucada, e foram se restaurando, e foram se refazendo e tomando asas. Alguns, com certeza, ingratos. Aconteceu também, faz parte, são ossos do ofício. Mas eu entendi algumas coisas naquele tempo, e eu carrego elas comigo até hoje. E faço, diante daquilo que tenho condição de fazer, faço mesmo, não tenho nenhuma restrição. O texto diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Desde aquela época eu comecei a botar os meus olhos nas coisas invisíveis. Não nos fatos que eu via no cotidiano. Porque esses fatos que nós vemos, eles nos enganam. Eles anulam nossa fé. A gente para de crer naquilo que há algum tempo nós criamos com intensidade. Veja hoje e analise se você, eu não quero julgar. Você tem dentro de você o mesmo fogo do primeiro amor? O mesmo fogo dos primeiros dias? Onde você era, no bom sentido, barata de igreja? Você não perdia um culto? Meu Deus! Pastor, abre essa igreja, pelo amor de Deus. Hoje não, você perdeu essa alegria. Por quê? Porque você está atentando para as coisas que se veem. Mas Deus está nos chamando para o contrário. Não atente para as coisas que você está vendo, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem, elas passam. Um dia desse eu estava com Gabi no braço, dando leite durante o culto. Hoje ela está aqui fazendo fotografia, o tempo passa, o tempo voa. Amém? E você precisa entender isso. Mas você não pode arrefecer o fogo do Espírito, o fogo de dentro, você não pode perder. Porque se você perde ele, você arrefece sua fé. E você passa a ser simplesmente um admirador da igreja, um frequentador da igreja, principalmente no domingo e mais nada. Porque você perdeu a essência da alegria. E nós precisamos voltar a isso. Ter essa alegria, quando formos convocados para os embates, para o evangelismo, que vamos começar, temos uma palavra profética em cima disso. E todos os eventos que tiverem, você ser o primeiro a estar ali, querendo. E como é bom ver as pessoas vivendo o primeiro amor. Eu dei aula no Rema aqui agora. Há muitas pessoas que não conhecem a palavra da fé, eles estão deslumbrados com o que estão ouvindo. Mas você já é barata de igreja há muito tempo, não quer fazer o Rema, porque já conhece tudo. Mas os que aqui estão fazendo o Rema estão deslumbrados. Eu disse para eles ficaram encantados com a aula que eu dei. Vocês estão enganados. O professor que vem aí é melhor do que eu. Ah, não, claro. Vamos fazer uma aposta. Se o professor não for melhor, eu vou dar um presente a cada um de vocês. Agora, se o professor for melhor, eu quero um presente de cada um e vou escolher a loja que eu quero, Brooksfield. Encontrei um deles essa semana, pastor, eu já estou juntando dinheiro para lhe dar o presente. Aleluia! Diga, Deus é bom. Você acha que isso não me alegrou? De ter alguém que está dando mais ênfase à palavra de Deus que eu dei? Claro! É isso que eu quero. É essa alegria que eu quero ver em você de novo. Alegria do primeiro amor. Contagiado. Aleluiado. Amém?
Então, não atentando nas coisas que se veem, mas não, diz que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então você deve começar a aprender a ver as coisas além da dor. Porque às vezes são dores que você está sentindo, porque isso não funciona, porque isso não foi, porque aquilo... são dores, mas comece a ver além da sua dor. Tem coisas que podem estar além da sua dor, mas você se prende na dor que você está sentindo momentânea. Aprenda a ver além das tristezas. Como diz a canção antiga, há uma terra além do rio, que se chama doce eterna, onde junto entraremos pela fé. Uma canção antiga, mas é o fato de hoje. Veja além das tristezas, veja além das dificuldades, aprenda a andar como luz nos dias escuros da sua vida. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Porque eu te digo, Deus continua sendo fiel. E se você está vendo coisas que Deus não te disse, você está perdendo tempo. Envolva-se com as coisas que Deus te disse. Aliás, ali eu estou vendo uma aluna do Rema ali. É primeiro ano, não é você? Vou lá, já vou começar a cobrar o meu presente. Você não pode dizer que o professor... Não pode dizer que o professor é inferior a mim, não. Ele é melhor, fala a verdade. Não, os dois são ótimos. Você está querendo me agradar. Ele é melhor. Então se prepare que qualquer dia desse eu vou chegar aqui para pegar meu presente. Tem outras pessoas aqui escondidas, não é? Que eu estou vendo. Aleluia. Irmãos, isso me alegra. Se você cresce, isso me alegra. Não foi o que aconteceu com João? João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Diga, Deus é bom. Eventualmente, suas realidades mudarão quando você colocar o foco naquilo que Deus tem te falado. Então, pela fé, eu quero declarar, irmãos, uma vitória sobrenatural de avanço na sua vida, em nome de Jesus. Mas se torne uma pessoa aleluiada. Você sabe, você pensa que eu não sei, mas eu sei. Você fica aí, meu Deus, eu queria dançar, mas eu estou olhando. Pelo amor de Deus, solte! Não vou dizer o que é o restante, não. Mas se solte! Pelo amor de Deus, na presença de Deus, dance, se alegre, glorifique ao Senhor, levante a voz. Amém? É carpete, pode correr, não cai não. Se cair, não machuca. Aleluia. Mas não fica se prendendo aí. Aí termina o culto, em vez de sair bonito, sai entrevado. Oh, meu Deus, que eu não... Pelo amor de Deus. Diga, Deus é bom. Diga, eu vejo o favor de Deus. Diga outra vez, eu vejo o favor de Deus. Diga outra vez, eu vejo o favor de Deus. Diga, eu vejo as respostas que estão chegando. Eu vou dar testemunhos desse poder. E eu vou descansar nessa estação, em nome de Jesus. Diga, não importa o que aconteça ao meu redor, eu vou me alinhar com a palavra de Deus, e vou olhar as realidades de Deus se manifestando em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos à segunda parte dessa mensagem. Quando você se alegra em Deus, é o que aconteceu com Sara, 90 anos. Eu vou até pensar, como é que pode? Eu acho que Deus está caducando, Ele é mais velho do que eu, Ele é eterno. Isso é possível? Abraão, faz tempo. 100 anos. E eu 90, como é que isso vai? Não vai. Aí ela... Aí Deus disse, Sara está rindo. Não, meu senhor, você riu. Você sabe. Mas lá na frente, Sara engravida e ela diz, Deus me deu motivo de riso. Deus me deu
motivos de riso. Meu amado, quantos anos você tem? Para viver como velho, cabisbaixo, pensativo. Ó céu, ó terra, ó mar. Essa canção não existe. Você tem que cantar o que está na palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas necessidades. Aleluia! Diga comigo, meu Deus. Não, fica de pé para dizer isso, fica de pé. Os céus vão ouvir isso agora. Diga, o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir todas as minhas necessidades, porque eu tenho fé e eu chamo à existência aquilo que eu tenho pleiteado na presença dEle. Diga, e vai acontecer, e vai acontecer. Aleluia. Diga, Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça, a fim de que eu tenha sempre em tudo, diga, ampla suficiência, e eu abunde em toda boa obra, em nome de Jesus. Aleluia. Senta. Essa é a vida que Deus quer que nós tenhamos. Aleluia. Essa é a vida que Deus quer que nós tenhamos. Estude um pouco os nomes de Deus e veja o que eles revelam para nós. Jeová Jireh, o Deus das provisões. Ele está do nosso lado sempre. E se você interage em fé na palavra, Deus deseja nos capacitar, irmãos. É porque eu disse a você que ficou meio pejorativo quando se fala em prosperidade. Porque as pessoas, quando pensam em prosperidade, é ter um avião, ter um iate. Irmãos, prosperidade para mim é ter um Deus que tem, para na hora que eu preciso, eu poder acioná-lo. E pode vir só o suprimento de hoje, como pode vir o suprimento de amanhã. Houve um período no deserto que o povo era próspero. Como era? Todo dia vinha pão do céu. Todo santo dia, eles não precisavam ir na padaria. O pão francês descia. Estava lá, não ia no shopping, o shopping fecharam todo no deserto, fechou tudo, porque não precisava, o sapato crescia, a blusa crescia, a saia crescia, tudo crescia. Você entende isso? Eu sei que aquele foi um período que eles precisavam daquilo, mas eu vou te dizer, Deus não foi o período, Deus é o mesmo Deus. Deus é o mesmo Deus que pode fazer o teu negócio crescer amplamente, suficientemente, para que você seja um investidor no reino. O problema é que você só pensa em você. E você tem que pensar no reino. Nós estamos aqui para isso. A Bíblia diz assim, olha, se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça. Diga, eu tenho a abundância da graça e o dom da justiça. E a Bíblia diz, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga, eu nasci para reinar em vida. Diga outra vez, eu nasci para reinar em vida. Você sabia que o nosso mundo é movido por economia? Nós não podemos negligenciar isso. O mundo é regido por economia. Sem os recursos financeiros, irmãos, do mundo, a vida se tornaria uma luta contínua. Diga, mas há um caminho de escape. E eu vou te ensinar qual é o caminho de escape. Diga comigo assim, hoje eu decido romper. Isso é para quem tem ouvidos que ouve, ok? Diga, hoje eu decido romper com toda a mentalidade de pobreza e de escassez e de suprimentos ilimitados de Deus. Irmão, Deus quer que você tenha a sua casa sem pagar aluguel.
Deus quer que você tenha o seu empreendimento frutificando. Deus quer que você possa dar uma boa escola aos seus filhos. Deus quer que você tenha o seu alimento diário. E Deus quer que você invista no reino dele. Tenha essas coisas, mas também faça essa outra, investindo no reino. Porque muitas vezes essa mentalidade de escassez é que nos faz fechar a mão para Deus. E nós pensamos que estamos fechando a mão, e pensamos que estamos fechando a mão para Deus, nós estamos fechando a mão para nós mesmos. Porque Deus não precisa do que você tem. Ele é o dono do ouro e da prata. Os princípios que Ele nos dá de plantarmos é para nosso crescimento. Porque é assim que funciona. São princípios doutrinários do Pai. Chuva, semente, sol, frio, e etc, e etc, e etc. Diga, Deus é bom. Então, com o coração cheio aí, sabe quando você está com o pulmão cheio de catarro? Então, com esse pulmão cheio de alegria, agora diga assim: eu me recuso. Não, foi fraco demais, está todo mundo doente aqui. Vamos lá, vamos curar. Diga, eu me recuso a viver em escassez. Eu entro na realidade da provisão de Deus. E eu recebo a abundância de Deus para cumprir o meu destino. Se você crê nisso, diga amém. Não, esse amém foi muito fraco. Se você crê nisso, diga amém. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Deus não decide quem fica rico ou pobre. Vou quebrar esse sofisma da sua mente agora. Deus não decide quem vai ficar rico ou quem vai ficar pobre. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Você precisa ler isso aqui. Deuteronômio 30, 19 e 20. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz assim: eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra vocês hoje. Isso aqui é forte. Vou ler de novo. Eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra vocês hoje, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que vivam você e seus filhos. Então, Deus passou a batuta para mim e para você. Ele está dizendo aqui: eu chamo os céus e a terra como testemunha contra você hoje. Agora, eu estou lhe propondo vida e morte, bênção e maldição. O que é que você vai escolher? Agora escolham a vida para que viva você e seus filhos. Então isso me diz que Deus dá, ou Deus nos dá, a opção de escolher a vida, a bênção. É uma opção que Deus nos dá. Mas cabe a nós tomarmos a decisão de queremos isso ou não. E você vai dizer assim para mim: mas pastor, quem é que vai escolher a morte e a maldição? Nós escolhemos quando não cremos naquilo que a palavra está dizendo e não cumprimos os princípios que a palavra está dizendo. Se Deus te diz para você ser santo e você faz o contrário, você está contrariando Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Está escrito. Mas eu posso te provar que tem um lugar na Bíblia que a Bíblia diz que Deus foi tentado no deserto.